Ainda sobre as mudanças na aposentadoria, em entrevista ao NGT Notícias, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Cícero Firmino, fez um balanço sobre as manifestações no país e destacou a importância da manutenção dos direitos dos brasileiros também na reforma trabalhista. Todos nós que estamos acompanhando o debate da questão da Previdência há muito tempo, nós sabemos que uma hora ou outra precisava fazer uma reforma, né? Eu acho que uma reforma é até entendido. A reforma ela precisa atingir os setores que mais dão prejuízo, né, para as contas do governo, né, e da Previdência. Que são os altos salários, né, você unificar para que tenha todos um limite, né, de recebimento da Previdência Social, né, como é no caso dos trabalhadores urbanos. Isso, né, precisava ser feito, né? Tem alguns setores que têm privilégio, esses privilégios têm que acabar, né? Agora, o que preocupa é porque ela está atingindo alguns setores da sociedade mais pobres, né, mais carentes, que depende para sobreviver da Previdência Social. Então, a gente tem uma preocupação muito grande que ela vai atingir as pessoas, mulheres, por exemplo, quando você iguala, as mulheres têm realmente jornada dupla, jornada tripla até. A única coisa que as mulheres tinham, né, favoráveis a elas, não vou nem dizer que é um privilégio, né, favoráveis a ela, que a mulher ganha menos na indústria, ganha menos no setor do agronegócio, ganha menos no banco, ganha menos no comércio, né, quando você vê a média salarial. Então, a única coisa que elas tinham de vantagem era se aposentar um pouco mais cedo, né? E isso deixa de ter. Isso é muito ruim para as mulheres, a gente sabe o papel das mulheres na sociedade e no mercado de trabalho, né? Você levar a aposentadoria para 65 anos, você tem um problema que você vai dificultar quem ganha menos. O trabalhador começa a trabalhar com 16 anos de idade hoje, ele vai ter uma dificuldade, ele vai ter que trabalhar quase 50 anos, é 49 anos, né, para se aposentar. Enquanto que um outro que tem uma condição melhor, satisfatória, vai estudar, terminar os seus cursos técnicos, seus cursos superiores, vai começar a trabalhar com 25 anos de idade, esse tem uma vantagem muito grande, vai se aposentar com 30 e poucos anos, né, de trabalho. E o mais pobre, o mais prejudicado, vai demorar muito mais para se aposentar, ou seja, terá que trabalhar, contribuir muito mais. Então, essas desigualdades é que não dá para aceitar, né? E isso por isso que se diz o seguinte, não estão fazendo uma reforma da Previdência, estão fazendo um desmonte da Previdência, uma desestruturação da Previdência. Ou seja, querem acabar com a Previdência pública para se iniciar a Previdência privada, né? Essa que é a grande questão que está em debate e a sociedade está percebendo isso. Aqui para nós, aqui no ABC e os sindicatos também no Brasil mais organizado, a gente, quando você fala de prevalecer o negociado pelo legislado, a gente não tem tantos problemas, né? Onde você tem uma organização mais forte, né, você consegue fazer com que as negociações, é o caso nosso hoje, né, que nós temos uma convenção coletiva de 100 e poucos itens que são além, são maior do que a CLT. São mais do que a CLT, então não é tanto problema. O problema são várias outras categorias no Brasil que você tem mais dificuldade de organizar, né, mais distante, trabalhadores mais dispersos, e isso com certeza vão ter prejuízo, né? Esses setores podem ter prejuízo. A terceirização, né, a questão de você... hoje eles querem falar, não, pô, deixa livre, mas é um livre que você... Para você dar liberdade, você precisa ter das mesmas condições de igualdade para você poder se defender, né? Hoje estão falando até de acabar com a justiça do trabalho, né? Então, quer dizer, você acaba com a justiça do trabalho, você, hoje, as novas medidas que tiveram, inclusive através do Supremo, quer dizer, você não pode descontar, ter mais nenhum desconto dos trabalhadores se não forem sindicalizados. Quer dizer, você negocia, consegue reajuste salarial, consegue benefício para o não sócio e você não pode ter nenhuma contribuição deles, né? Então, quer dizer, você quer enfraquecer o sindicato, tirar a justiça do trabalho. Isso daí não é você dar igualdade de negociação, liberdade de negociação, é você enfraquecer um lado para favorecer o outro, obviamente, né, você está vai tirar direito dos trabalhadores também. Precisa ter um equilíbrio entre judiciário, executivo e legislativo. Enquanto não se conseguirem, né, dar esse equilíbrio,
você não consegue fazer alavancar a economia. Né? Não adianta melhorar 0, alguma coisa na economia, porque a economia está lá embaixo, você vai demorar muito para chegar no patamar que estava há 3, 4 anos atrás. Né? Então, também você tem hoje esse processo de investigação das grandes empresas, Lava Jato, né, empresas que estão aí há 50, 60 anos, essas empresas que geram emprego a nível nacional, empresas de construção civil, empresas ligadas à Petrobras, essas empresas não todas paradas. Né? Enquanto você não voltar a funcionar isso, prenda quem tiver que prender, faça o que tiver que fazer, mas tem que dar uma normalidade para que a empresa volte a funcionar, né, ou apareça outras que tenham know-how suficiente para tocar os trabalhos, fazer o desenvolvimento do país. Né? Então precisa, né, encontrar esse equilíbrio, né, de você fazer as leis funcionar, mas você tem que ter o equilíbrio também da economia, acompanhar, e isso daí tem que ser para fazer a economia crescer, não para diminuir a economia. Então, a retomada do emprego demora. Eu acredito que demora, não estou vendo assim, não estou visualizando algo tão rápido. Né? Então não adianta querer falar, não, vamos precarizar, né, o trabalho, a remuneração do trabalho para poder voltar aos empregos. Será que é isso? Não, tem que ter investimento, né, para o Brasil voltar a crescer. O Brasil voltando a crescer, obviamente se volta os empregos. Não é o contrário, eles estão querendo que manter o mesmo nível de emprego e esses 10, 12 milhões de emprego, de trabalhadores empregados, entre dentro do mercado, né, num mercado que seja esfacelado. Né? Quer dizer, você diminui o ganho dos trabalhadores, não, quer dizer, os trabalhadores é que têm que redistribuir a renda entre os desempregados, e não o governo, e não os empresários.